Olá, pessoal! Estamos começando o terceiro dia de Raizen Tech Talks, essa semana de muita tecnologia e inovação transmitida no Workplace. Lembrando que esse ano a gente também está transmitindo para a Argentina, com tradução simultânea em espanhol e língua de sinais. E hoje o nosso tema é cidades inteligentes. Esse conceito não é o que a gente vê nos Jetsons ou nessas séries e filmes futuristas. É algo que acontece hoje em diversas partes do mundo. Cidades inteligentes combinam fatores como tecnologia, meio ambiente e governança em prol do desenvolvimento econômico e da qualidade de vida. É isso aí, Thiago. E hoje, a nossa moderadora é a vice-presidente de Estratégia e Sustentabilidade da Raizen, Paula Kowarski. Paula, seja muito bem-vinda e agora é com você. Bom dia, pessoal. Tenho uma admiração enorme pelo trabalho que a Pulse tem feito aqui dentro da Raizen e dentro do grupo. Vou usar uma frase que eu ouvi num dos Expressos do Futuro, o programa do Ronaldo, para falar um pouco da Pulse, ou como eu vejo a Pulse, né? Acho que a gente tem um desafio grande de como fazer a inovação possível e disponível. A gente tem que fazer funcionar, a gente tem que criar as engrenagens que conectam a inovação e todo o resto, né? Porque o resto é resto, sem ser pejorativo. É muito inspirador o trabalho do Ronaldo nesse sentido, e acho que conecta muito com essa cadeira que eu vim fazer, que eu vim cuidar aqui na Raizen, né? Estratégia e sustentabilidade juntas, abraçadinhas, porque a gente entende de verdade que sustentabilidade está no meio de tudo, e acho que a gente vai conversar aqui, né, sobre as smart cities, ou as cidades inteligentes, que são uma forma super interessante da gente entender como que os temas de sustentabilidade e inovação se conectam profundamente. Ronaldo é advogado, professor, um dos criadores do Marco Civil da Internet, membro do Conselho de Supervisão do Facebook, professor convidado das melhores universidades nos Estados Unidos, MIT, Columbia, que saudade de estar nesse ambiente. E chega de falar, Ronaldo, conta pra gente aí o que são as Smart Cities e a gente volta para conversar na sequência. Oi, Paula. Oi, Raizen. Oi, Pulse. Oi, todo mundo. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje, dividindo um pouquinho dessa manhã com vocês. Estou em Nova York hoje, então para mim aqui é um pouquinho mais cedo do que para todo mundo aqui que está nos assistindo. Talvez não para o pessoal da Argentina, aliás, já mandando um alô para quem está nos assistindo por meio da tradução também. E, Paula, como você bem falou, o desafio hoje é a gente falar um pouquinho de inovação, dessa ideia de Smart Cities, e também, por que não dizer, Smart Campo, né? A gente pensa na cidade ficando inteligente, mas o campo, a forma como a gente produz alimentos, energia e assim por diante. Então, a gente vai falar. A gente está aqui no lugar, né, Ronaldo, de trazer do campo a energia que alimenta as cidades, então também estamos super conectados nessa jornada. Exatamente. E eu acho que esse é o desafio. Eu vou fazer uma apresentação aqui rápida, e depois a gente vai bater um papo, que tenta dar conta desse desafio da inovação e da forma como a inovação hoje ela se aplica a todo mundo, né? Não é uma coisa mais especializada das empresas, de dizer desde o início que inovação hoje é um desafio para qualquer negócio, seja ele grande, pequeno, um pequeno negócio na rua da cidade ou uma pequena, vamos dizer, mercearia hoje, em como é que ela vai usar dados e pensar nesse salto de inovação. Então, vamos lá, eu vou começar a apresentação aqui e fazendo primeiro né, sobre a dificuldade que é a gente enxergar a evolução tecnológica. Então, eu vou fazer aqui rapidamente 3 rápidas histórias de pessoas que tentaram olhar para o futuro, mas não deu certo, tá? Então, esse que está na tela aqui é o primeiro presidente de uma empresa de tecnologia do planeta, uma empresa de telecomunicações do século XIX. Esse aqui é o William Orton, ele era presidente da Western Union, uma empresa de telégrafos na época, lá no século XIX, e de repente ele percebeu que existia um concorrente ao telégrafo, e esse concorrente era o telefone.
E aí ele falou a seguinte frase: esse tal de telefone é um brinquedo que tem muitos defeitos para que possa ser considerado um meio sério de comunicação. Então, ele olhou para aquela tecnologia nova que estava surgindo e falou: pessoal, fiquem tranquilos, isso aqui não vai dar em nada, o telégrafo vai durar para sempre. E a gente sabe que, óbvio, o telégrafo, ele hoje ainda existe, mas ele é completamente residual, e o telefone até hoje chega nas nossas casas. Tem gente que tem ainda par de fios de cobre, né, e a gente carrega telefone no bolso, então aquela tecnologia suplantou o telégrafo, né? Mais para frente, outro executivo que também teve uma visão equivocada do futuro, já nos anos 70, foi o Ken Olsen. Ele era o presidente da DEC, que era uma empresa que fazia computadores mainframes, aqueles computadores muito grandes, né, que ocupam muitas vezes uma sala inteira ou até partes de um prédio. E ele, da mesma forma como quando viu a chegada do computador pessoal, o computador que a gente usa individualmente, em casa, ele falou a seguinte frase, tá? Não existe qualquer razão para que uma pessoa tenha um computador na sua casa. Também estava completamente equivocado. Hoje a gente tem não só computador em casa, mas tem computador também no bolso, tem computador na geladeira, no micro-ondas, no carro, na televisão, ou seja, tem computador em toda parte. O Ken Olsen estava equivocado. E, por fim, mais próximo da gente aqui, um ex-presidente da Microsoft, esse que está aqui na o Steve Ballmer, quando viu a chegada do iPhone, né, uma invenção que mudou as nossas vidas, o primeiro smartphone, né, ele falou o seguinte: não existe nenhuma chance de que o iPhone se torne um sucesso de mercado. E ainda enfatizou, falou, olha, nenhuma chance, tenho certeza, não vai dar certo. E, gente, não só o iPhone deu certo, como ele criou uma série de indústrias novas. Ele criou a possibilidade de você pedir um carro enquanto você está na cidade, você se comunicar com familiares, desenvolver aplicativos, games e novas formas de comunicação, de modo que ele estava também completamente equivocado. E daí, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que essas pessoas erraram, né? E lembrando aqui, esses três que eu mostrei são pessoas que tinham acesso às melhores informações, assessoria, tinham acesso ali a basicamente todos os recursos para entender a transformação tecnológica. E mesmo assim foram incapazes de enxergar um futuro próximo. Será que é culpa deles? E a resposta é, claro que não, tá? Eles erraram porque sempre que há tecnologia, há complexidade. Mais do que isso, há também o que a gente pode chamar de assimetria de informação. Tem gente que está sabendo de uma coisa e tem gente que está olhando para um outro lado que não tem a menor ideia de uma mudança que vai acontecer ali para frente. Então, é difícil mesmo e, obviamente, esse rápido processo de transformação tecnológica, ele também gera incerteza. Então, é difícil mesmo. Quando a gente fala em inovação, em acompanhar o que está acontecendo, tem muito desafio. E é por causa desses desafios que eu já entro aqui na primeira parte da minha apresentação, que é exatamente para a gente facilitar um pouco, a gente entender para onde a gente está indo do ponto de vista tecnológico, e entender também rapidamente de onde a gente veio, né? Até para a gente saber o impacto aqui para a Raizen e para a gente saber como é que as diferentes indústrias estão sendo transformadas hoje por essas mudanças tecnológicas. Então, vamos entender aqui rapidamente um cenário de longo prazo, né? De onde viemos e para onde vamos em termos de tecnologia. Acho que o primeiro ponto é lembrar de onde a gente veio, né? Quando a internet surgiu, ela era, nos anos 60, 70, nada mais do que uma rede de computadores. A ideia era conectar um computador ao outro, sem nem saber direito para que a gente estava fazendo isso. Então, era colocar um computador conectado e vamos descobrir depois o que acontece quando a gente faz isso. Quando chega na década de 90, especialmente na década de 2000, essa rede de computadores ela se transforma
numa rede de pessoas. Em vez de conectar uma máquina a outra, a gente começou a conectar uns aos outros, inclusive por meio das redes sociais, dos celulares, dos smartphones. Então, a rede ela deixa de ser uma rede de máquinas e passa a ser uma rede de gente. E gente troca informação, gente cria modelos novos de conexão e assim por diante. Então, isso gera um crescimento ali muito mais acelerado dessa inovação tecnológica a partir dos anos 2000. E aí, o que vem depois, né? Depois de computadores e pessoas, a gente está agora na fase da internet das coisas. A gente está começando a conectar os objetos à internet, né? E aí, você vai me perguntar assim, mas, Ronaldo, que objeto está sendo conectado à rede? E eu vou te falar a seguinte resposta. Todos. Todo e qualquer objeto que existe hoje, ele passa a poder a ser conectado à internet. A bicicleta, inclusive, várias cidades do Brasil têm bicicletas conectadas, né, que você pode destravar usando um aplicativo do celular. O ventilador, o carro, a máquina de lavar, o ferro de passar. E também, pessoal, a gente está conectando coisas pequenas, mas também coisas grandes. Plantas industriais, a gente está conectando o serviço de transporte público à internet, redes de transmissão de energia, e, obviamente, isso muda tudo. No campo, também está tudo se conectando. A gente tem hoje, por exemplo, a chamada agricultura de precisão, né, que usa objetos, sensores, muitas vezes drones, sensores colocados no campo, equipamentos e máquinas agrícolas que também estão 100% conectadas, coletam dados, geram ali formas de visualização. Então, os objetos, eles são pequenos e grandes, eles produzem dados, eles têm sensores, têm atuadores, e isso gera esse chamado ecossistema da internet das coisas, né, em que a gente conecta todos os objetos. Até por curiosidade, eu sou um dos autores do Plano Nacional de Internet das Coisas no Brasil. Esse plano foi desenvolvido até comissionado pelo BNDES, levou mais ou menos 2 anos para a gente desenvolver, inclusive em parceria da McKinsey com o meu escritório de advocacia, e ele se transformou, inclusive, em decreto presidencial em 2019, o que mostra que o Brasil está tentando ali se posicionar para acompanhar essa onda importante de inovação, que é a chamada internet das coisas, em que a gente conecta não só mais computadores, não só mais pessoas, mas também objetos à internet. E aí você vai me perguntar, mas, Ronaldo, e aí, o que vem depois disso, né? E aí eu chamaria, né, o que vem depois, inclusive esse depois já é agora, da internet do serviço, que a gente, inclusive, também utiliza inteligência artificial, né? AI, Artificial Intelligence, e para prover serviços hoje cada vez mais conectados, inclusive criando agentes inteligentes que tomam decisões pela gente, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito corporativo, e isso está acontecendo também com grande velocidade. Então, a gente tem hoje computadores, pessoas, objetos, serviços conectados, e, por fim, só para encerrar, a gente ainda tem algumas tecnologias muito novas que ainda vão aprofundar mais ainda essa ideia de cidades inteligentes, de campo inteligente, que é a chegada, por exemplo, do 5G. Então, o 5G no Brasil vai vir com tudo. Ele é um 5G sofisticado, que a gente pode chamar de puro sangue. Ele vai permitir uma conexão ainda mais rápida, mais barata, inclusive muito voltada para a indústria e para o campo. E, com isso, vai explodir, né, a gente espera, as possibilidades de novas aplicações. Então, se a gente acha que as nossas cidades já estão ficando inteligentes, com bicicleta conectada, talvez até serviços públicos se conectando, com o 5G isso vai ser ainda mais rápido. E, obviamente, para terminar aqui o nosso panorama de cenário de longo prazo, eu não poderia deixar de falar também da chamada Web 3.0, que é outra tecnologia que envolve criptomoedas, blockchains e toda uma forma de descentralização, né, que essas
tecnologias permitem para criar também modelos muito sofisticados. Então, por exemplo, uma aplicação que a chamada Web 3.0 vai ter é para crédito de carbono, né? Então, para a gente conseguir medir crédito de carbono, negociar crédito de carbono globalmente, e não só, tá? Além de crédito de carbono, outros serviços ambientais, né? A gente sabe que a lei mudou no Brasil hoje, e outros serviços ambientais podem ser, inclusive, tokenizados, né? Como preservação de água, preservação de mananciais, de flora, biodiversidade, uma série de outras questões, e que também podem ser tokenizados, e isso, obviamente, vai criar um incentivo econômico, inclusive, para que todo mundo que trabalha com campo possa repensar e criar novos negócios a partir dessa tecnologia nova, que é a Web 3.0. Então, com esse coquetel, né, de mudanças, a gente tem um cenário muito favorável para a inovação. A gente pode usar essas tecnologias como se elas fossem um Lego, né, combinando uma com a outra, para que a gente consiga dar saltos de inovação que são muito importantes. Então, a gente está num momento ali de mudança tecnológica de novo acelerada, e algumas dessas tecnologias elas vão poder ter um impacto imediato em tudo que a gente faz, inclusive aqui na Raizen, como a gente pensa, né, o futuro, o presente, podendo recombinar essas tecnologias no nosso dia a dia. Então, esse ponto é muito importante. Isso me leva à segunda parte aqui do que eu gostaria de discutir hoje, que é exatamente sobre a consequência disso tudo, que é a chamada economia dos dados, né? Cada uma dessas tecnologias que eu mostrei, elas permitem gerar dados, e, obviamente, quando você tem dados, você tem mais inteligência no seu negócio. Você toma decisões melhores, você sabe para onde você está indo, e a gente está realmente vivendo um mundo em que tem dados em toda parte, né? Basicamente, tudo que a gente faz hoje gera coleta de dados, seja você usar o seu computador, seu celular, fazer compras na farmácia, ou falar com a sua caixa de som inteligente, andar pela rua, e até tecnologias hoje sofisticadas, como reconhecimento facial e outras, que estão também chegando, né, e sendo implementadas de diversas maneiras. Então, o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo permeado por dados, e, como eu disse, esses dados ajudam a trazer eficiências, e não só isso, eles ajudam a trazer mais inteligência também para a cidade, para o campo, e para a forma como a gente pensa o nosso dia a dia, as nossas empresas, entidades e até a nossa carreira. Então, o dado ele tem um potencial de transformação transversal em todas as verticais, basicamente não tem nada que não se transforme por causa dessa nova economia. Agora, muito importante, tá, pessoal? Nessa era dos dados, muita gente gosta de lembrar que o dado ele pode ser chamado de o novo petróleo, né? Exatamente pela importância econômica, né, que ele traz. Ele é algo que tem muito valor econômico. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque sempre que eu ouço essa frase, eu gosto de complementar dizendo que, tal como o petróleo, dado também vaza, né? E quando o dado vaza, ele causa danos ambientais, causa prejuízos para um grande número de pessoas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o dado ele precisa ser protegido, a gente precisa tratar e cuidar desse recurso novo e poderoso que a gente tem, também com muita responsabilidade, porque quando os dados das pessoas são expostos, né, a gente sabe, isso pode causar danos de fraudes no WhatsApp, a cadastros fraudulentos, precisa ter muito cuidado também, porque, tal como o petróleo, tem a possibilidade de vazar, e quando vaza, dá trabalho. Você pode levar ali anos, talvez, para reparar o dano que um vazamento de dados ele pode causar. Então, tem que tomar o lado do cuidado também. E a outra coisa é a gente perguntar como que a gente pode usar os dados, né? E no mundo que a gente vive hoje, o dado ele é combustível para coisas que se tornaram parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, o home office, né? Quantos de nós, né, não tivemos que trabalhar em home office nesse período tão difícil da pandemia? Mas não só isso, o dado ele permite
desde que você trabalhe em casa, mas permite também que você movimente algoritmos, que você crie aplicações de inteligência artificial, e para a Raizen, né, agricultura de precisão é um manancial importantíssimo aqui de inovação, e, como eu disse, também para a criação de novos mercados, como carbono, serviços ambientais, novas formas de organização do negócio, trocas entre parceiros, fornecedores, e assim por diante. Então, realmente, a gente tem aqui uma ferramenta poderosa e vale a pena a gente se apropriar dela para gerar inovações, tomando cuidado, claro, mas inovações que possam gerar novos modelos de eficiência, de produção e de aumento de produtividade. Então, o dado ele é realmente importante para o mundo que a gente vive hoje. E até eu vou fazer aqui também um novo parênteses para contar de uma experiência que eu tive fazendo o meu programa de TV, né? A Paula mencionou, eu faço um programa que já está na 5ª temporada, que ele é transmitido pelo canal Futura, mas já passou também no Fantástico, está disponível no Globoplay, no YouTube, e esse programa se chama Expresso Futuro, onde eu falo exatamente de processos de inovação e de todos esses temas que eu estou falando aqui, internet das coisas, inteligência artificial, educação conectada, então tem muita coisa por lá. E eu gravei, né, 5 temporadas do Expresso, e a 5ª temporada, aliás, a 3ª temporada eu gravei na China. As 2 primeiras eu gravei em Nova York, a 3ª eu gravei na China, a 4ª eu ia gravar na Índia, mas chegou a pandemia, gravei na internet, como tudo que aconteceu naquele ano, e a 5ª temporada eu gravei no interior do Brasil. Eu fiz um mergulho no Brasil e fui mostrar a inovação profunda, né, que acontece, inclusive, nas cidades do interior do Brasil. Mas, para a gente aqui, eu queria dividir um pouco da minha experiência na 3ª temporada, na que eu fui para a China. E me chamou muita atenção a rápida transformação tecnológica daquele país, um país que se digitalizou e usa a tecnologia hoje para se desenvolver, né, de forma muito rápida. E na China eu viajei por mais de 20 cidades, eu realmente fui ver como a cidade está ficando tecnológica, como é que esse desenvolvimento está acontecendo naquele país. Então, isso aqui é uma foto minha em Shenzhen, no sul da China, pertinho de Hong Kong, eu andando pelo maior mercado de tecnologia do mundo, que é o Huatianbei Market, junto com David Li, que é esse que está na foto, que é um dos principais inovadores da China hoje, um cara que pensa a inovação de forma muito interessante, e também visitei muitas empresas lá, visitei feiras agrícolas, mercado de produtores rurais, e em todo lugar que eu ia, dá para ver que tem ali um código QR, pagamentos digitais, logística que utiliza a tecnologia. Então, eu fiz um mergulho ali muito profundo para entender essa rápida transformação do mercado chinês. E visitei também áreas rurais. Então, por exemplo, isso aqui é uma foto minha numa fazenda de chá verde, inclusive, uma modalidade de chá que eles chamam de Longjing, que é um tipo de chá verde um pouquinho mais forte na cafeína. E é interessante porque eu conversei com essa moça e ela me contou que 20 anos atrás ela tinha desistido de cuidar da fazenda, os pais, né, dela, ela era jovem na época, tinham desistido, mas por causa da tecnologia, eles passaram a ter a oportunidade de vender a produção da fazenda, não só mais localmente, mas nacionalmente e depois globalmente, com cadeias logísticas que vieram com a tecnologia por meio de e-commerce e passaram a conectar aquela produção do campo com o mundo, né, globalmente. E que ela, que tinha se mudado para a Austrália, resolveu se mudar de volta para a China, e que o aumento de produtividade dessa região que eles cultivam teve um salto de 20 vezes em 10 anos. Então, eles começaram a ganhar muito mais dinheiro com o mesmo, vamos dizer, a mesma área, né, cultivada, e aquilo revolucionou a forma como eles distribuem, vendem e produzem também o chá verde
nessa região. Então, para mim, foi muito interessante ver como aquelas mesmas cadeias de logística que a gente vê nas cidades hoje, elas chegaram no campo, né? E elas permitem que os produtores que trabalham, mesmo nas regiões mais remotas da China, se conectem com mercados do mundo inteiro, inclusive com apoio de logística, para poder escoar a sua produção para o mundo todo, inclusive com as pessoas comprando pela internet. O que ela me mostrou lá realmente me deixou super impressionado. Então, isso mostra que tem ali um potencial grande também para o Brasil de adotar esses mesmos saltos, né, essas mesmas cadeias logísticas e de comércio eletrônico e de análise até de dados, de internet e assim por diante, para dar saltos de produtividade e de acesso também a cadeias produtivas, eu acho que talvez até no mundo todo, como a China conseguiu fazer. E visitei outras coisas também. Fui lá visitar a fábrica de baterias, fiz consultas online, né, os serviços de saúde também chegando por meio da internet em áreas rurais, né, funcionários e trabalhadores rurais da China, que hoje fazem consultas com médicos que estão a 1.500 quilômetros de distância. Eu mesmo fiz isso aqui nessa plataforma e a médica descobriu que eu estava com dor de garganta e me deu um remédio já digital pela internet, que eu peguei um código QR, fui numa farmácia e comprei na hora. Inclusive, provavelmente estava com dor de garganta, porque estava falando muito, tipo agora, assim. Então, é muito interessante ver como a telemedicina também se tornou possível. E, obviamente, visitei o trem-bala, né? Fui até numa fábrica do trem-bala que hoje é um símbolo, né, dessa inovação naquele país e que criou uma rede de logística que conecta basicamente todas as capitais do país. São mais de 30 mil quilômetros de trem-bala, sendo que 28 mil desses quilômetros foram construídos em apenas 10 anos. Então, é muito impressionante como é que um país que era extremamente pobre na década de 70 deu esse salto tecnológico. E, obviamente, gosto sempre de dizer, o que me interessa na China não é o sistema político, mas sim o que eles tomaram de decisões para conseguir dar um salto tecnológico. Isso eu acho que pode ser interessante para a gente olhar aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, sim importante a gente acompanhar esse salto que o país deu. E só para finalizar, pessoal, como eu disse, e tudo isso mudou muito rápido. Isso aqui é a cidade de Xangai nos anos 40, depois nos anos 90 e agora nos anos 2000. Dá para ver que o próprio plano da cidade mudou completamente. E aí, quais são os pilares, né, dessa inovação chinesa? São 4 pilares que eu acho que se aplicam não só para a China, mas que a gente deveria pensar para aplicar para todo mundo, né? Então, esses pilares são inteligência artificial, a computação em nuvem, a internet das coisas e o Big Data. Então, se você é uma pessoa, uma empresa, uma entidade, você tem que se perguntar, né? Em que medida eu estou aplicando inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas e Big Data no meu negócio? Então, essa mesma fórmula que levou a esse salto na China pode ser aplicada também no Brasil, seja na cidade, seja no campo, e a gente tem que estar sempre se perguntando em que medida a gente está participando desses pilares ou não. Então, deixa eu ir para a reta final aqui, Paula, para a gente encerrar e bater o nosso papo. Eu queria compartilhar 4 lições, tá, de tudo isso que a gente falou. A primeira é a seguinte: nesse mundo que a gente vive, a principal capacidade que a gente tem que ter é de aprender a aprender. Não dá para a gente ficar fazendo a mesma coisa para sempre. A gente tem que estar sempre evoluindo, aprendendo conhecimentos novos para dar conta dessas mudanças. Segunda lição para levar para casa é que a gente precisa formar no Brasil cada vez mais o que eu chamo de skills. O que é o skill? É o conhecimento com aplicação prática. É aquilo que você aprende e consegue aplicar na mesma hora. Então, por exemplo, programar é um skill, falar um idioma é um skill, aprender a cozinhar é um skill, tocar violão é um skill. Quanto mais skills a gente conseguir formar, mais conhecimento de aplicação prática a gente vai ter, e eu acho que isso tem um impacto muito imediato também
na forma como a gente inova. Por fim, terceira lição, a gente aprender cada vez mais a trabalhar em rede. Quando a gente vai para o home office, a gente não está trabalhando sozinho, né? A gente está trabalhando em rede. E aprender a trabalhar em rede é absolutamente fundamental nesse mundo que a gente vive hoje. Redes locais e redes globais. Então, isso também vale muito para o que a gente faz. E a quarta e última lição é que a gente precisa aprender a transformar conhecimento em novos produtos e serviços. A gente já sabe muito bem transformar recursos da natureza, né, em serviços e produtos. Mas vale a pena a gente também fazer um esforço para cada vez mais a gente transformar o que tem dentro da nossa cabeça em novos produtos e novos serviços. Então, o processo de inovação, ele se aplica para todo mundo, cidade, campo e assim por diante. E aí, para fechar, e aí com isso eu encerro, vou compartilhar com vocês o meu sonho, né? O que me motiva a trabalhar e fazer o que eu faço todos os dias, né? O meu sonho, pessoal, é que o Brasil ele deixe de ser apenas um grande consumidor para se tornar também cada vez mais um produtor de tecnologia e inovação. E óbvio que energia e agro são parte central disso, né? São mercados em que o Brasil já é muito competitivo e inovador, e que, a partir desses mercados, a gente pode criar bases para inovações e saltos ainda maior. Então, nós já somos ótimos consumidores de tecnologia e inovação. E o desafio que eu deixo aqui para a Raizen é que a gente se torne também cada vez mais produtores de tecnologia e inovação, especialmente porque a Raizen trabalha em áreas em que o Brasil já é inovador e já é super competitivo. Então, fica aqui lançado o desafio. Brigadíssimo e bora para o nosso papo aqui, Paula. Um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, tá bom? Nossa, que legal essa sua apresentação, Ronaldo. Eu fico aqui, obviamente, super empolgada de pensar no potencial, de ouvir, de entender a dimensão da mudança que a gente está presenciando como geração, né? Porque isso aqui é uma hecatombe de mudança, isso aqui é monstruoso, né? O que é possível hoje versus o que era possível há 5, 10, 15, 20 anos atrás, e mais do que isso, né? A velocidade como essas coisas estão acontecendo. Uma coisa que eu gosto de falar, quer dizer, acho que talvez uma das variáveis mais disruptivas que a gente tem na mesa hoje é a variável tempo, porque as coisas acontecem numa velocidade que a gente não está acostumado, vamos dizer assim, não quer dizer que a gente não está preparado, mas talvez a gente não esteja acostumado. Mas, por outro lado, fico aqui super feliz de encaixar o modelo de negócio da Raizen dentro da tua conversa, né? A gente tem a ambição de ser uma empresa que está liderando a transformação energética, uma empresa integrada, que está olhando para digitalização numa ponta, no sentido de potencializar toda a capacidade, toda a conexão que a gente tem com os clientes e com a sociedade no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente está lá do lado da produção, né, do lado da agricultura, trabalhando com tecnologia de ponta. Estamos aqui, tem uma primeira planta global de etanol de segunda geração, em nenhum outro lugar do mundo tem uma planta funcionando em escala industrial. Então, ao mesmo tempo, vamos aqui reconhecer como a gente está, talvez não seja tão óbvio, mas como a Raizen como empresa está conectada, ou profundamente conectada em tudo isso que você falou. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui enquanto a turma está aquecendo. Pessoal, mandem mais perguntas, já tem algumas aqui. Eu vou começar com uma e vou passar para a plateia, tá, Rodrigo? Mas eu queria começar com essa especialmente, porque você falou muito do aprender a aprender, você falou muito do trabalho em rede, você falou de coisas que são, na verdade, uma grande transformação cultural que precisa acontecer em paralelo com a transformação digital ou com a transformação energética, para que tudo isso se potencialize. Fala para a gente um pouco de cultura. Esse foi o tema de um dos seus expressos também, eu achei super interessante. Fala para a gente sobre cultura de inovação. Com certeza, Paula, e esse tema é fundamental pelo seguinte, a gente está num mundo hoje, né, em que a verdade
você consegue aprender qualquer coisa de graça online pela internet, tá? Sempre que eu falo isso, muitos educadores ficam surpresos, né? Porque a ficha ainda não caiu, né? Mas a gente está num momento em que, se você for no YouTube, tem tutorial para absolutamente qualquer coisa. Se quiser aprender a consertar a sua bicicleta, você aprender a consertar o chuveiro em casa, você consegue. Se quiser aprender a falar um novo idioma, né? Tem aplicações gratuitas para isso, como o Duolingo e várias outras, que você consegue aprender funcionalmente outro idioma com seu celular, praticando ali 10 minutos por dia, e você avança mesmo, né? E você consegue aprender a programar, que é talvez uma das habilidades centrais do mundo que a gente vive hoje, também online, de graça. Tem startups no Brasil, como a Tribe, que sempre também criam programas de ensinar as pessoas a programar, muitas vezes sem necessidade de pagar. Então, a gente está vivendo um mundo hoje em que o conhecimento ele está disponível para todo mundo em qualquer lugar. Agora, aproveitar esse conhecimento, que é a questão, né? Porque para você aproveitar esse conhecimento, você tem que ter curiosidade e disciplina, né? Para você aprender uma skill nova, né? Um conhecimento novo, você tem que se dedicar a ele, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar isso, né? E transformar isso como parte do nosso dia a dia. Quando a gente olha para os nossos hábitos de internet hoje, muitas vezes a gente fica igual uma bola de ping-pong em 5 ou 4 sites, né? Geralmente você fica no WhatsApp, aí depois você vai para o Instagram, depois você volta para o WhatsApp, vai para o seu e-mail, e fica só nisso. Então, eu gosto sempre de fazer um desafio para as pessoas, que é 5 minutos por dia, fazer uma coisa diferente, sabe? Dedicar só 5 minutos, tá? A assistir alguma palestra de TED Talk no YouTube, ou buscar algum tutorial para aprender a tocar um instrumento, ou para cozinhar um prato novo, qualquer habilidade, tá? Aprender yoga, aprender karatê, qualquer coisa que te tire do seu hábito cotidiano de ficar igual uma bola de ping-pong, pingando entre um site e outro. Nessa parte aqui eu vou fingir que eu sou guru, tá? Eu aposto que se você ficar 5 minutos por dia assistindo uma coisa nova, buscando um conhecimento novo, em 1 ano, alguma coisa diferente acontece na sua vida, você vai descobrir uma nova perspectiva, vai poder inovar, talvez, no trabalho, descobrir um jeito novo de fazer o que você fazia de forma mais eficiente. Então, eu acho que esse desafio, a ficha tem que cair, sabe? A gente tem que lembrar que a gente está vivendo num mundo hoje em que é possível aprender qualquer habilidade, conhecimento novo de graça pela internet. Uma vez que a gente descobre isso, a gente ganha superpoderes, tá? E aí, a partir desses superpoderes, a gente pode conseguir habilidades completamente novas. Então, fica aí o desafio. Quem fizer aí 5 minutos por dia por 1 ano, depois me manda um e-mail que eu quero bater um papo com você, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer na forma que você trabalha, nas oportunidades que você tem, e a sua vida muda mesmo. Então, conhecimento muda a vida das pessoas, e eu acho que o conhecimento hoje está disponível. Então, a gente tem que aproveitar isso. Legal. Agora a galera acordou. Se prepara aí para as perguntas. Vamos lá. Então, vou juntar, na verdade, 2 perguntas que vieram, uma do Endrigo Antonini e outra do Ardo Bertotti Fagundes. As 2 perguntas estão conectadas com a experiência chinesa, né? Então, primeiro, a gente vê muitos países apostando num super app, principalmente relacionado a serviços financeiros, e tentando, inclusive, copiar o modelo chinês. E aí ele até toca no ponto da grande diferença cultural na forma de lidar com dinheiro entre Ocidente e Oriente. Qual é a sua opinião sobre, né, essa história de ter um super app no Ocidente? E aí eu vou botar mais uma coisinha aqui, né? Como é que isso vai acontecer? A gente vê praticamente todas as empresas falando em ter um app de conexão com o cliente, um serviço financeiro
de alguma forma conectado nesse app, nesse canal de vendas, nesse marketplace? Então, a gente pode dar o nome que a gente quiser aqui. Então, como é que você traz a experiência da China para cá? E a segunda pergunta sobre China, falando como é que você enxerga tudo que você viu lá na China sobre mobilidade elétrica, né? E se os carros a bateria, os modelos com células a hidrogênio serão mais explorados, e qual o modelo que você acha que é mais aplicado ao Brasil? Então, acho que tem duas perguntas aqui para a gente trazer a experiência da China com um olhar tropical, ocidental, vamos chamar como você quiser aqui. Bola com você. Excelente, Paula. Bom, pessoal, super obrigado pelas perguntas boas, tá? E olha só, primeira coisa, eu vou começar pela parte dos carros, tá? Tem sim uma revolução de baterias, né, acontecendo. Por exemplo, na cidade de Shenzhen mesmo, as linhas de ônibus são todas elétricas hoje, tem táxi, carro elétrico. Agora, uma coisa que me chamou a atenção lá é que uma das facilidades do carro elétrico é que a fonte de carga pode ser qualquer uma, tá? Então, pode ser energia renovável, pode ser energia solar, pode ser etanol, pode ser qualquer fonte de energia permite que você carregue aquelas baterias. Então, isso está acontecendo. Eu acho que para o Brasil, por circunstâncias históricas, né, e pelo modelo econômico, vai demorar mais, tá? Eu acho que a gente não tem hoje essa transformação acontecendo rápida, mas eu acho que vai ter uma revolução que pode, sim, valorizar múltiplas formas de produção de energia, inclusive de energia renovável. Então, tem que ficar de olho mesmo nessa transformação, porque ela vai acontecer, acredito que rapidamente, tá? Mais na Ásia do que aqui, mas é algo que está em curso. Então, isso já é visível em várias das cidades chinesas. Com relação à segunda pergunta, me lembra agora, Paulo, que acabou me escapando. É a questão dos super apps, né? E dos serviços financeiros e etc. Ótimo. Tá. Bom, primeiro explicando o que é super app, né? Muita gente pode falar de que vocês estão falando. O super app, né? Ele é você trazer para um único aplicativo múltiplas funcionalidades, né? Então, é você tentar criar o aplicativo que vai ser o último aplicativo que você vai precisar baixar. Vou dar um exemplo. Na China tem o chamado WeChat, que é uma espécie de WhatsApp versão local. Só que ele foi muito além do WhatsApp, né? Através do WeChat, não só você se comunica com outras pessoas, mas você pede comida, você compra passagem para viajar de avião ou de ônibus, você entra no metrô, você assiste filmes. Ele virou uma mistura de Netflix com Uber, com iFood, com tudo que vocês imaginarem. Então, ele embutiu um universo inteiro dentro do aplicativo. No Brasil, várias empresas estão tentando construir um super app, algumas com maior sucesso do que outras. Agora, a pergunta que eu me faço é se a época do super app ela já não passou, tá? Porque o super app ele é uma tecnologia de 2018, 2019 na China. Ele teve seu ápice nesses 2 anos, né? E de lá para cá, muita coisa aconteceu, que inclusive acho que muda um pouco esse desejo de ter um super app. Por exemplo, aquela chamada Web 3.0, que eu mencionei hoje, né? Então, a Web 3.0, em vez de provocar uma concentração de todos os serviços em um único lugar, ela promove uma descentralização do serviço. Então, por exemplo, em vez de você concentrar tudo num banco ou num serviço financeiro, você poderia levar os serviços financeiros de forma descentralizada a todos os outros apps. É o contrário, né? Em vez de você concentrar, você distribuir. Então, é como se as finanças elas deixassem de ser prerrogativa de um único aplicativo ou de uma única empresa e elas pudessem ser uma tecnologia que você embarca em outros serviços, né? Então, o que a gente está vendo hoje, claro que os super apps e o desejo de se construir um ainda é muito valioso, né? E quem conseguir certamente vai
ter bônus econômicos muito grandes, mas existem outras oportunidades hoje, como, por exemplo, transformar esses serviços em tecnologia. Hoje você consegue traduzir o serviço prestado por um grande número de empresas em código, e esse código depois pode ser implementado por outras empresas que não necessariamente são daquele ramo. A gente está vendo isso muito acontecer em finanças, mas muito em breve vai acontecer em transporte, vai acontecer em logística, vai acontecer em call center, ou seja, muitos serviços hoje, aquela internet do serviço que eu mencionei, estão virando código. E quando isso acontece, a gente tem, na verdade, não um fenômeno no início de concentração, mas um fenômeno de distribuição do serviço. Então, Superapp tem que prestar atenção? Tem, mas tem também todo o movimento de descentralização que está acontecendo e que tem que prestar atenção, e esse é o mais recente. Eu acho que a onda que a gente está agora é muito mais próxima desse fenômeno do que do Superapp ali de 2018, de 2019. Joia. Agora a gente tem uma pergunta da Ana Paula Serafim. E a pergunta dela é: poderia comentar o que te chamou a atenção na rodada que você fez pelo interior do Brasil? E se eu puder apimentar um pouquinho a pergunta da Ana Paula, eu acho que muitas vezes a gente não tem noção da quantidade de desenvolvimento e de inovação que tem, não só no interior, como nas cidades do interior. Quando eu penso em inovação e penso em visão inovadora de gestão e de gestão pública, né? Eu fiz uma viagem, uma vez eu levei um professor de Harvard para visitar Rondonópolis, no interior lá do Mato Grosso, porque a Harvard estava escrevendo um case sobre a Rumo, né, que é a empresa de ferrovia do grupo, assim, a gente foi visitar uma fazenda, e aí eu fiz uma pergunta sobre educação, e aí o cara começou a me contar como é que era a gestão de educação naquele lugar, e de verdade, está muito na frente do que a gente acha que são as big cities ou large cities em muitos aspectos. Então, fala para a gente um pouco desse seu passeio pelo campo. Excelente, Paula. Essa pergunta, pessoal, eu tenho que agradecer, porque eu sou do interior, né? Eu nasci numa pequena cidade no Triângulo Mineiro chamada Araguari. Gosto sempre de dizer, são os 3 Bs do Triângulo Mineiro, né? Beraba, Berlândia e a beleza de Araguari. Então, eu amo aquela cidade e inclusive, é uma cidade que teve uma revolução que mudou a minha vida e a vida da geração lá. Foi a primeira cidade do Brasil a ter TV a cabo. Araguari foi um experimento do Ministério da Comunicação nos anos 80, e aquilo explodiu, né, o nosso acesso ao conhecimento, porque nos anos 80 não tinha internet, o cabo era a tecnologia mais sofisticada, então isso transformou a minha vida e a vida de muitos empreendedores do interior, né, especialmente de Araguari, que hoje estão espalhados pelo mundo. Então, quando eu fiz o Expresso, foi meio que, depois de ter rodado o mundo inteiro, né, China, Estados Unidos e vários outros lugares, eu falei, deixa eu voltar para casa, né, que eu me sinto em casa no interior, e mostrar a inovação que está acontecendo lá. E é extremamente impressionante, né, o que está acontecendo no interior do Brasil hoje. Primeiro, em termos de conectividade. Quantos provedores de conexão não existem no Brasil hoje, levando internet de alta velocidade, inclusive com velocidade melhor do que nas capitais, tá? Então, quando a gente olha hoje Rondonópolis, interior do Mato Grosso, e até, por exemplo, áreas na região Nordeste, Goiás, Tocantins, Maranhão e outros, é chocante o número de empresários locais que desenvolveram empresas de conectividade e hoje conectam milhões de pessoas com tecnologia de internet melhor, de novo, do que a gente tem nas capitais, tá? Então, isso é um dos sintomas. Não só isso, tem muita inovação acontecendo a partir do interior. Eu vou dar alguns exemplos. Lá em Araguari, Uberlândia, você tem empresas como a ZUP, né, que foram uma empresa de desenvolvimento de software, fundada por jovens de 30 anos de idade, e que foram agora recentemente compradas pelo Itaú
por uma cifra do tipo 500 milhões de reais. Então, você tem hoje muita inovação, muita startup proveniente do interior e que está tomando o Brasil todo. Então, esse fenômeno ele é relativamente recente, né, essa ebulição de startups, e eu acho que a grande força que pode gerar um movimento de inovação no Brasil hoje de escala nacional está conectada diretamente ao interior. Basta lembrar, né, que nos Estados Unidos mesmo, e outros países, lugares, por exemplo, o Texas se tornou um grande berço de inovação nacional. Basta a gente lembrar do surgimento das empresas de computador nos Estados Unidos, que foram criadas por produtores rurais. As pessoas devem se lembrar do Texas Instruments e outras, e hoje talvez o maior festival de inovação dos Estados Unidos, ele acontece no Texas, é o South by Southwest, que aconteceu agora há algumas semanas. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer o interior como uma das principais forças de inovação do nosso país, seja em startups, seja em pessoas, seja em novas empresas e empresas grandes, tradicionais, que também estão abraçando a inovação no interior do Brasil. Então, eu poderia ficar aqui 10 horas falando sobre esse assunto, mas não vou ficar, mas recomendo assistir a 5ª temporada do Expresso Futuro, que é toda sobre isso, né? E está no Globoplay, no YouTube, e tem um retrato da inovação no interior do Brasil hoje. Então, eu adoro esse assunto e brigadíssimo aí pela pergunta. Não preciso dizer que a Pulse é o nosso coração, né? É o nosso pulso nesse lugar da inovação do interior, do agritech. Acho que a gente está também muito bem antenado e posicionado nessa jornada, e tem uma crença muito grande de que a gente, né, que a biotecnologia ou a bioenergia tem um papel super relevante aqui no desenvolvimento do país. Você falou também na sua apresentação, né, sobre as potências brasileiras, o verde, o agronegócio. Então, acho que a gente está super conectado nessa agenda. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, vou fazer uma pergunta que veio da Argentina. Então, feliz de ver a turma aqui conectada, trabalhando em rede aqui com a gente. Você tem algum método? Desculpa, a pergunta do Eduardo Martinez. Você tem algum método para fazer inovação aplicada, compatível com a realidade das áreas de negócio das empresas? Pergunta aqui que conecta com o nosso papo de cultura também. Excelente, e brigadíssimo pela pergunta, tá? E mandando um abraço novamente para quem está nos assistindo a partir da Argentina. Olha, o principal método, né, para que isso aconteça é a gente lembrar que inovação ela pode ser feita a partir de conhecimento grande e também de conhecimento pequeno, que eu acho que sempre que a gente fala em inovação, parece uma coisa proibitiva, né? Uma coisa que só conhecimentos muito grandes, caros, sofisticados, que levam à inovação. Isso não é verdade, tá? A inovação ela pode ser feita também por conhecimentos muito pequenos, coisas que você aprendeu naquele vídeo de 5 minutos que você assistiu no YouTube, e você vai ter um insight e vai falar, putz, isso aqui eu consigo aplicar para o meu dia a dia, para a forma como eu trabalho. Então, eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer, inclusive no âmbito das empresas, é mostrar que inovação não é só feita de conhecimento grande, ela é feita também de conhecimento no dia a dia, novas formas de se relacionar entre as pessoas, novos jeitos de organizar os times, novas formas, por exemplo, de lidar com as tarefas do dia a dia, coisas que às vezes são muito simples e produzem um efeito em escala que é avassalador do ponto de vista de eficiência e produtividade. Então, eu acho que é muito importante a gente desmistificar processos de inovação. A gente acha que inovação é ciência de foguete, inovação são tecnologias gigantescas. Pessoal, não é nada disso. Inclusive para as nossas vidas, tá? Você pode descobrir um novo jeito de tocar violão ou de ensinar as pessoas a tocarem violão que gera uma nova prática
que pode mudar a forma como se relaciona com outras pessoas, ou até gerar algum dinheiro ou algum tipo de conhecimento que você compartilha presencialmente ou online. Então, são coisas, às vezes, muito pequenas que provocam efeitos de escala muito grandes, tá? Então, eu acho que o principal método, respondendo aqui a pergunta do Eduardo, é exatamente essa. É a gente desmistificar o processo de inovação e incentivar as pessoas a buscarem conhecimento no dia a dia, conhecimento pequeno que seja, conhecimento divertido, conhecimento que seja interessante, relacionado até a entretenimento também. Isso pode transformar a vida na empresa e a vida de cada pessoa como indivíduo. Então, eu acho que o primeiro passo, o método, é esse, é desmistificar de que inovação é só com conhecimento grande. Conhecimento pequeno gera processos de inovação muito importantes. A gente tem que sempre lembrar disso. Isso aí, galera. A gente precisa transformar o futuro da energia. Contamos com as grandes e as pequenas inovações de cada um de nós, né? Porque somos todos parte desse desafio. Agora, a gente vai embarcar, Ronaldo, no Expresso do Futuro, porque eu vou trazer para você uma pergunta que vem de lá, que vem do futuro. Vamos lá, solta o vídeo aí, gente. Qual vai ser a principal fonte de energia do futuro? Nossa, que maravilha, hein? E é muito bacana a gente ouvir as crianças, né? São nossos futuros líderes. Então, a gente tem que ouvir e, obviamente, tem que pensar na responsabilidade que a gente tem com elas. Então, assim, essa pergunta, primeiro, pergunta difícil, tá? Eu não tenho bola de cristal, me arrisco aqui a cometer um erro igualzinho daquelas pessoas que estavam ali no começo da minha apresentação, mas com certeza vão ser energias renováveis, né? Isso a gente pode dizer com certeza. O horizonte de tempo que isso pode levar a acontecer pode ser um horizonte de tempo longo, mas a gente vai caminhar cada vez mais para formas de energia que são inovadoras e renováveis. Então, isso eu acho que vai acontecer. É até aí que eu me arrisco, viu, Paula? Porque, além daqui, eu posso virar um Ken Olsen, um William Norton ou um Steve Ballmer da vida aqui. Então, vou terminar por aqui, mas, com certeza, sempre que a gente pensar em energia, a gente tem que pensar também na responsabilidade que a gente tem com as crianças, inclusive com esse moço simpático que acabou de fazer essa pergunta. Muito bem, esse moço simpático faz parte lá da Fundação Raizen, que é um programa lindo que a gente tem, focado em educação. Então, o nome dele é Gabriel. Então, Gabriel, se você de alguma forma estiver vendo a gente, obrigado pela sua pergunta. Ela está aqui no centro da discussão que a gente tem todo dia na Raizen, né? Em todos os níveis dessa companhia. A gente acredita que isso não tem uma resposta única, é uma jornada, não tem uma solução única, o desafio é gigantesco. E, de novo, convido cada um de vocês que está nos ouvindo aqui a trazer inovações grandes e pequenas para que a gente consiga chegar lá. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, Ronaldo, acho que dava para bater papo por muito mais tempo. Queria agradecer muito a tua participação, de gastar aqui essa hora com a gente, conversando sobre o futuro, trazendo o futuro para mais perto, desmistificando esse futuro, que acho que é uma jornada, é uma coisa muito importante da gente fazer. A gente já faz parte desse futuro, o futuro é hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 5, daqui 10 anos, isso tudo é uma grande jornada. E queria agradecer mais uma vez ao time da Pulse por me dar a oportunidade de mediar esse papo aqui, incrível. Bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Legal, gente. Muito obrigada. Que papo incrível. Muitas reflexões, muitas provocações para a gente pensar aí, né? Obrigada, Paula, mais uma vez, por aceitar o convite. Obrigada, Ronaldo, pela presença, pela aula que a gente teve. E eu queria lembrar, pessoal, que não acabou ainda o Tech Talks, vai até sexta-feira. Amanhã a gente se encontra de novo às 9 da manhã e o tema vai ser games e consumo. O que a gente pode aprender sobre consumo com os jogos
né, que estão tomando cada vez mais aí a casa, o dia a dia de todo mundo. Então, até amanhã.